Raiô, Silver, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar contando pra vocês um filme que eu assisti, que me indicaram aqui pra estar assistindo e comentando aqui no canal. É um filme muito bizarro e que quando eu assisti eu pensei assim, meu Deus, eu preciso estar contando pra eles que com certeza se vocês não conhecem esse filme vocês vão ficar bem apavorados. Então, se você é novo por aqui e não conhece esse canal, convido você a se inscrever, deixa o like, deixa o curtir, que isso ajuda bastante. Também ativa o sininho de notificações, que isso é super importante também, para você estar sempre aí recebendo a notificação quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Lembrando também que nós temos vídeos nas segundas, quartas e sextas, sempre às 7h30 da noite. Então vamos lá, vamos conhecer esse filme muito bizarro que se chama Tusk. É um filme que foi lançado no ano de 2014 e é simplesmente uma bizarrice. Então, como eu falei, é um filme que foi lançado em 2014, já faz um tempinho aí, e ele se enquadra assim no gênero de terror com comédia, né? Uma comédia de terror. Então não é aquele tipo de filme em que você vai se assustar muito, que vai ter muito susto. Mas mesmo assim, quando eu assisti o filme, eu fui dar uma pesquisada aí na internet e eu vi algumas pessoas ali que comentaram sobre esse filme que elas ficaram um pouco assustadas. Então depende, é claro, de cada um. Eu assisti e eu não tive medo nenhum, eu tive até vontade de rir, é claro. Eu fiquei um pouco apavorada em algumas cenas pela bizarrice da cena. Não por aquilo me assustar, assim, de nossa, que assustador isso. Não, aquilo me deixou com nojo, sei lá. Então depende muito de cada um, só mesmo a pessoa assistindo assim pra dizer se ficou com medo ou não. Eu já posso dizer pra vocês que eu não tive medo nenhum. Sobre o elenco, eu separei 3 caras assim que são atores bem conhecidos e que fizeram esse filme aí. Então, do elenco que eu posso estar falando pra vocês, nós temos o Johnny Depp, que é um ator bem conhecido. Ele não é o personagem principal, mas ele é bem importante, ele aparece ali mais pelo meio do filme como um detetive. Então, outro ator importante, assim, que eu separei pra vocês, é o Haley Joel Osment, que fez o Sexto Sentido, o garotinho do Sexto Sentido, acredito que a maioria de vocês conhece, então ele tá nesse filme aí também. E quem está também é o Justin Long, que fez Olhos Famintos. Então o filme começa assim, o Wallace e o Ted, eles são 2 amigos ali que tem um podcast. Nesse podcast eles falam sobre várias coisas engraçadas, é um podcast de humor, e eles também mostram ali vídeos virais, né, vídeos que se tornaram virais na internet, e eles debocham assim bastante daquelas pessoas que estão no vídeo, posso dizer pra vocês, que é um humor assim bem pesado, eles debocham e tal. Enfim, tem uma dessas pessoas ali que acabou se tornando viral num desses vídeos, se chama Kill Bill Kid, e ele mora no Canadá. E o Wallace, ele decide então estar ali entrevistando essa pessoa, esse homem ali, esse menino, sei lá. Então ele prepara ali uma viagem para o Canadá e o Ted ele fica nos Estados Unidos porque ele não gosta de viajar, então o Wallace vai sozinho. Quando o Wallace chega no Canadá, ele vai ali, pega o endereço, vai até a casa do Kill Bill Kid e quando ele chega lá, ele se depara com um funeral. Sim, o Kill Bill Kid se suicidou. Tipo, ele vai lá para fazer a entrevista e o cara se matou, se suicidou, então ele não tem mais entrevista e ele só se preocupa com isso, fica bem claro, né, que ele acabou perdendo ali a entrevista, e só que ele não quer perder a viagem que ele fez até o Canadá. Então ele fica mais um tempinho ali no país e ele vai até um bar ali numa cidadezinha. E ele sim tá bem desmotivado, ele até mesmo liga pro Ted dizendo, olha Ted, o cara se matou e eu não tenho o que fazer, eu vou ter que procurar outra coisa aqui, senão vou ter só gastado dinheiro pra ter vindo até aqui. Então ele lê ali, quando ele tá no banheiro desse bar, ele lê ali, tem uma parede assim cheia de bilhetes, e num desses bilhetes ele chama a atenção dele, porque é sobre um marinheiro que ele até mesmo aluga ali uma peça da casa dele, mais ou menos isso, para pessoas ali que não tem assim aonde tá morando. Então esse marinheiro, ele aluga essa casa, esse quarto, podemos dizer assim, e ele também diz que era um marinheiro que passou por muitas aventuras e tal, e aquilo entra muito na cabeça do Wallace e ele pensa, nossa, é uma boa pessoa para eu estar entrevistando. O cara foi um marinheiro, ele deve ter muita história bizarra e os fãs ali do podcast com certeza vão amar. Então o Wallace entra em contato com esse senhor que era marinheiro, que se chama Howard Holt, e daí ele fala com o Howard ali, ele passa o endereço e
O Wallace, ele não conhece muito ali onde ele tá, mas ele vai perguntando ali pra algumas pessoas se o endereço desse cara é muito longe e tal, e fica cerca ali de 2 horas de onde ele tá. Então ele aluga um carro e pega e vai até a mansão do Howard. E quando ele chega lá, ele vê assim que é um lugar no meio do nada, mas é uma casa enorme, muito bonita. Então ele chega e ele se depara com um senhorzinho assim muito simpático. Ele também repara que o Howard, ele está sentado numa cadeira de rodas, que ele faz tudo ali pela uma cadeira de rodas, é meio que elétrica ali, para ele estar se movimentando. Enfim, o Wallace fica na boa, acha que tá tudo tranquilo, então eles começam a conversar ali e o Howard vai contando ali várias histórias para ele do que ele passou, né, quando ele era marinheiro. Tem umas histórias da guerra e o Wallace, ele fica muito assim empolgado com tudo aquilo que ele tá ouvindo. E também ele vai tomando um chá, o Howard oferece um chazinho para ele, um chazinho bem leve, e ele adora aquele chá, ele fica meio que viciado no chá, ele diz que nunca tomou um chá tão bom na vida dele, e a gente já começa a suspeitar que tem alguma coisa muito errada naquele chá. Glorious months. I was at utter peace. Então, como tem gente que não gosta de spoilers, eu não sugiro ficar vendo o vídeo até o final, porque eu vou estar contando aqui tudo o que acontece. Então, se você não quer saber nenhum spoiler, você pode estar fechando o vídeo ou assistindo algum outro. Mas se você não se importa e quer ficar comigo, fica comigo aqui até o final, que eu vou estar contando pra vocês tudo o que acontece, porque a bizarrice começa a partir de agora. Então, o Wallace, ele acaba ali desmaiando. E quando ele acorda, ele tá meio grog ainda, ele fica meio tipo, o que tá acontecendo? E daí ele pergunta pro Howard, que tá ali perto dele, ele fala, não, é que uma aranha, ela acabou te picando ontem de noite, e esses são os efeitos ali do veneno da aranha, por isso que você tá assim e tal. E ele tá sentado numa cadeira de rodas, daí ele fica, né, bem zonzo, e ele tá com uma coberta, assim, na perna, e daí, quando acha que tem alguma coisa estranha na perna dele, então ele tira a coberta e ele vê que a perna dele tá decepada, uma das pernas foi decepada, foi cortada fora, ali no joelho, arrancou a perna do cara fora, ele começa a ficar desesperado, e o Howard fala, não, é que o médico veio aqui, como a picada da aranha foi muito agressiva, assim, no seu corpo, ele teve que cortar, senão você ia morrer. Só que o Wallace, ele não tá acreditando muito nisso, e daqui a pouco ele começa a perceber que o Howard fez aquilo com ele e que ele não é um senhorzinho simpático e legal, não. Aquele cara, ele esconde ali uma verdade muito, muito bizarra, muito obscura. Bom, voltando um pouquinho, antes dele desmaiar por causa do chá naquela noite que ele conheceu ali o Howard, o Howard contou uma história para ele. Era uma história muito louca de quando ele era marinheiro ali, e ele estava num barco, e o barco dele acabou afundando ali, e ele viu que tinha mais várias outras pessoas, e também ele conta ali que dá para entender que foi um tubarão que passou por debaixo, acabou comendo as pessoas que estavam ali na água, mas ele consegue sobreviver e ele vai nadando até uma ilha. Quando ele chega nessa ilha, a primeira coisa que ele vê é uma morsa. Uma morsa bem grandona, assim, com aqueles dentão pra fora. Só que a morsa é muito gente boa, sabe? Porque a morsa cuida dele. A morsa mesmo aquece ele, porque tava frio, ele tava, né, todo molhado, e a morsa acaba aquecendo ele. E ele dá um nome pra essa morsa, que se chama Sr. Tusk. Que ele conta ali que foi um cara que ele conheceu, que tinha esse sobrenome, e que foi um cara muito importante ali pra ele. Então, vou dar esse nome pra morsa. Assim, o Sr. Tusk, né? Ele chama a morsa de Sr. Tusk. Quando o Wallace ele escuta essa história, ele fica um pouco assustado, porque parecia muito que o senhor, né, o Sr. Howard, era apaixonado por essa morsa, pelo Sr. Tusk, vamos chamar assim. Bom, então, quando ele tá ali no outro dia, depois que ele descobre que tá sem a perna e tal, ele fica, né, desesperado, ele começa a ligar ali pros amigos dele, pedindo ajuda, né, pra eles que eles irem até lá. Ele também disse que aquilo não é uma brincadeira, porque ele era um cara que tava sempre brincando, então talvez os amigos dele pensem que ele tá brincando, mas não, aquilo ali era sério, e algumas coisas bem estranhas começam a acontecer a partir de agora. O objetivo do Sr. Howard era transformar o Wallace no Sr. Tusk. Sim, ele conta ali em determinado momento do filme que o Sr. Tusk, ele ficou com ele ali na ilha, só que teve um momento em que ele não tinha mais alimento, ele não tinha mais nada, e ele teve que matar o Sr. Tusk, senão ele ia morrer. E
poucas horas depois foram salvar ele lá naquela ilha. Então ele se arrependeu muito de ter matado o Sr. Tusk, que foi ali a Morsa que acabou cuidando dele, e ele queria então transformar o Wallace no Sr. Tusk para ter ali para conviver melhor ali com ele e meio que pedir perdão pelo que tinha acontecido. Eu sei que isso não faz o menor sentido, mas é isso que acontece. Então, o Sr. Howard, ele começa ali a transformar o Wallace numa morsa. Ele gruda assim os braços, né? Como se ficasse com os braços bem grudados ao corpo. Ele também corta a outra perna dele. E ele começa ali a fazer várias cirurgias nele, porque quando ele pega o osso da perna, ele acaba por cirurgia colocando aqui como se fossem os dentes ali da morsa. E ele coloca uma roupa de pele, uma fantasia de morsa. Gente, é só vocês vendo essas imagens assim que vocês vão conseguir entender melhor. Porque o Wallace ali se transforma numa morsa. Ah, e ele também corta a língua do Wallace. Porque morsas não falam. Elas só fazem ali os barulhos delas. Então é isso que o Howard quer. Então, os amigos ficaram bem preocupados, eles vão até o Canadá e eles conhecem ali um detetive que acaba ajudando eles a descobrir, porque esse detetive, ele estava na cola desse cara que já tinha sumido com algumas pessoas antes, mas ele nunca encontrava ele. Então, os três ali fazem uma série de investigações e acabam chegando ali até o local. Claro que eu tô falando isso de uma forma bem mais resumida, só assistindo o filme assim, pra entender tudinho, né? Pra entender melhor o filme também. Bom, agora vem a parte bem estranha, mais uma vez, que é quando ele coloca ali o Wallace. Tem tipo eu não sei explicar, tipo um lago ali dentro da casa dele. E o Wallace ele fica em cima de uma pedra, assim, e é muito estranho, porque ele quer ensinar ali o Wallace a nadar, porque morsas nadam. Então ele prende ele ali com umas correntes, o cara quase se afoga e ele acaba descobrindo que ali embaixo daquela água tinha várias outras pessoas que ele já tinha transformado em morsa. Então ele fica bem desesperado ali. Então ele tenta aprender a nadar, até tem um momento que o Howard entra dentro da água com ele, daí fica bem bizarro assim. E nisso os amigos dele ali começam a se aproximar do local ali do endereço da casa dele. E ele até mesmo tem que comer peixe, né? Porque morsas comem peixe, então o Howard dá um peixe cru pra ele e ele acaba comendo, porque ele tá com fome. E a gente percebe ali que ele começa a se transformar mesmo numa morsa. E até mesmo o Howard, ele põe uma fantasia nele mesmo de morsa e os dois ficam lutando ali pra ver quem ia sobreviver. Então, só que o Wallace, ele acaba sendo mais forte do que o Howard e ele pega aqueles dentes dele ali, aqueles dentes de morsa dele e acaba matando o Howard com os dentes. Ali a gente percebe muito que o Wallace acabou se tornando ali um animal selvagem e os amigos dele chegam ali e eles veem tudo aquilo, eles ficam apavorados, mas eles conseguem ali estar resgatando o Wallace. Bom, acho que a parte mais bizarra de todas é o final, no qual passa-se um ano ali e os amigos dele vão visitar ele. A gente pensa, bom, ele deve ter conseguido ali seguir a vida dele, sei lá. Na verdade não, na verdade ele tá dentro de um zoológico ali, vivendo como uma morsa. Pra mim, esse final foi a parte mais bizarra de tudo, porque o cara realmente se tornou uma morsa, ele só ficava fazendo aqueles barulhos e ele acabou se tornando ali um animal selvagem. Sério, gente, foi isso. E eu assisti e fiquei... Deu vontade de rir, deu... sei lá, foi muito bizarro. Muito bizarro mesmo. Sério, eu acho que foi um dos filmes mais bizarros que eu já assisti. Se vocês querem assistir um filme bizarro, vocês têm que assistir esse. Porque realmente... só resumindo como bizarro e tosco também. Porque, nossa... tem até mesmo atores bons nesse filme, né? São atores que a gente até conhece, mas o filme é bem meia boca. Como eu falei, não me assustei em nenhuma parte, não tinha nada de terror. E só bizarrice, porque o cara realmente acabou ali vivendo como uma morsa. É muito bizarro, mas pra quem gosta, assim, desses terrores, assim, mais diferentes, eu aconselho assistir, vai que você goste. Eu posso dizer que é um filme... sei lá, é muito difícil, assim, estar explicando o que esse filme é, mas é estranho e bizarro, com certeza.
Mas pra quem gosta, vale a pena aí, fica de dica então, né? Vai saber. Claro que eu repito, como eu já falei, aqui eu falei de uma forma bem mais resumida, né? Eu contei a história de uma forma bem mais resumida. Então, pra quem quiser, assim, tá assistindo o filme inteiro, vocês baixem aí, ou procurem online, sei lá, que daí vocês vão estar entendendo bem melhor a história. Lembrando também, se você tem algum filme aí bizarro que você queira que eu esteja assistindo e depois comentando aqui no canal, você pode deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou estar assistindo aí, porque eu adoro um filme bizarro. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.